Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal aí, obrigado para todo mundo, para toda a audiência que está nos acompanhando aí, mais de 10.700 inscritos, estamos batendo 10.800, eu conto com o apoio de todos vocês para se inscrever, dar o like e curtir aí nosso conteúdo falando sobre o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. E hoje, mais precisamente, eu preciso falar sobre Elkson. Pois é, o futuro de Elkson no Grêmio e o seu sucessor. Pois é, porque sabe por que eu tenho que falar isso? Porque o Elkson veio para ser o sucessor de um centroavante. Deixa seu like aí, se inscreve. Eu sou o Léo Nascimento e criei esse canal para falar sobre Grêmio Futebol Porto-Alegrense com muita análise, notícia e informação para todos vocês. Olha só, vamos falar rapidinho aqui sobre o Elkson, porque o Elkson foi diagnosticado com uma lesão de grau 1 na coxa. Eu falei isso aqui no vídeo anterior, mas a gente tem que falar a respeito da possibilidade dele deixar o Grêmio. Ele encerra seu contrato em 30 de novembro de 2022, porque o Grêmio teria o seu último jogo confirmado para 6 de novembro, agora foi antecipado para 3, e o Elkson, com lesão, não conseguirá se recuperar a tempo de fazer seu último jogo com a camisa do Grêmio, a sua despedida do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Portanto, o Elkson está fora do clube. Mas por que no post eu coloquei a maior decepção? Porque o Elkson chegou com o status de ser o maior jogador chinês. Ele, que é naturalizado chinês, ele nasceu no Maranhão, está com 33 anos completados em julho de 2022, mas ele é naturalizado chinês. E como a gente sabe, quando tu se naturaliza chinês, tu abre mão da naturalidade brasileira. Ou é uma ou é outra. Isso lá na China. Isso não quer dizer que tu não possa ser naturalizado espanhol, por exemplo. Tu pode ser espanhol e brasileiro, mas brasileiro e chinês tu não consegue ser dessa forma. Só uma explicação rapidinha para vocês aqui. E o Elkson, portanto, ele é o maior jogador chinês nos últimos tempos. Pois é, essa é a grande decepção da diretoria do Grêmio. Ele veio para ser a sombra do Diego Souza, ser um reserva imediato, porque a diretoria, em janeiro, fevereiro de 2022, atual direção, presidente, com o departamento de futebol anterior, analisaram que o Grêmio precisava de um reserva para o Diego Souza. E como a gente vem falando aqui no canal, toda a nossa produção, nossa equipe falando a respeito de que o Grêmio não tem utilizado as categorias de base, não tem lançado jogadores, e a direção anterior criticou veementemente, fortemente, sobre os lançamentos de jovens jogadores, dizendo que do Grêmio ninguém serve. Eu gosto de falar isso sempre, falo isso nas lives, falo isso em entrevistas, falo isso nas rádios, que a diretoria anterior criticou o Ronaldinho Gaúcho, porque ele dizia assim, desde que o Ronaldinho Gaúcho surgiu, ele que não foi titular do Grêmio, porque essa categoria de base do Grêmio tem que ser titular. Era essa a avaliação dele. E quantos jogadores do Grêmio eles mandaram embora? Então, o Grêmio deixou de ter vários jogadores nesse ano que poderiam ter ajudado o Grêmio na Série B e ter feito uma Série B muito mais tranquila, né, com jogadores de qualidade. Mas não quis lançar jogadores, principalmente centroavantes. Ah, Léo, mas quem seria o centroavante? Pois então, primeiramente, Diego Souza sabia que ele teria uma idade um pouco mais avançada, tem dificuldade com peso, e para isso o Grêmio contratou o Elkson para substituir. Então, até então, o Elkson, com 32 anos, era o maior jogador, com números expressivos de jogos na China, com números excelentes de gols marcados, assistências, mas no Grêmio ele não conseguiu fazer. E aí, no Grêmio, com o técnico Roger, quando ele chegou, o Roger já era treinador do Grêmio, ele foi utilizado muitas vezes como centroavante, muitas vezes como meia, e um falso 9, trocando função com o Diego Souza. Foram raros momentos em que o Elkson foi substituído, que ele substituiu, na verdade, o Diego Souza. E teve apenas alguns jogos, que eu me lembre, 2, em que o Elkson começou como titular. E isso atrapalhou, porque ele tem 24 jogos com a camisa do Grêmio e 5 gols marcados. Será que, pela sua mobilidade, a sua dinâmica no jogo, a sua leitura de jogo, ele como um centroavante e muitas vezes como meia, como ele jogou no Botafogo, ou um extrema, como ele jogava pela esquerda, ele poderia render muito mais do que o Diego Souza.
alguns críticos vão dizer para mim que não, Léo, o Diego Souza, quantos gols marcou? O Elkson não marcaria. O Diego Souza é o artilheiro do Grêmio. Não discuto isso. Bem pelo contrário. Eu discuto que o Grêmio sofreu em muitos jogos por ter a falta de um jogador móvel no ataque, até o mesmo para ajudar na marcação, na saída de bola do adversário e forçar o erro do adversário. O Elkson poderia ser esse cara em muitos momentos. O Diego Souza podia ser o cara para jogar na arena, fazer com que a arena lotasse, enchesse, porque sabe que ele pode fazer gol, né? Com a torcida apoiando, o Grêmio pressionando o adversário. Mas quando o Grêmio joga fora, por que não colocou o Elkson para jogar? Bom, e aí a gente tem que lembrar das lesões que atrapalharam a carreira de Elkson dentro do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Isso atrapalhou, inclusive, o seu rendimento, condições físicas de poder atuar 90 minutos. Ele, muitas vezes, veio para jogo preparado para jogar 45 minutos, talvez até 30. Por isso, ele tem vários jogos onde ele atuou 10, 15, 20 minutos e não conseguiu marcar tantos gols. A maior aposta que não deu certo no Grêmio é o Elkson. Portanto, dentro do Grêmio, este jogador que foi considerado o maior jogador chinês, é considerado o maior jogador chinês, já falou em coletiva que ele veio para o Grêmio e a ideia dele é retornar para a China para poder ajudar o seu país, que ele é naturalizado, a disputar a Copa da Ásia e conquistar a Copa da Ásia. Esse é o maior objetivo dele no momento em que ele foi contratado pelo Grêmio, mas depois do jogo contra o Náutico, em que o Grêmio acabou empatando, desculpa, depois do jogo contra o Náutico, que o Grêmio conseguiu seu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, vencendo o Náutico, né, fazendo a minha correção aqui, ele falou que gostaria de encerrar a carreira, encerrar o seu tempo no Grêmio. Ele jogou outro jogo contra o Tombense, né, onde acabou sentindo a sua lesão e deu já a sua despedida na rádio, falando que poderia ser o seu último jogo com a camisa do Grêmio. Até então, dentro do Grêmio, nos bastidores da arena, ou do CT Luiz Carvalho, que assim seja, o Elkson é avaliado como a maior decepção durante a temporada de 2022. Eu digo a maior decepção porque são informações que a gente colhe dentro dos bastidores. Eu não acredito que ele seja a maior decepção. Eu acho que ele foi mal aproveitado, sem respaldo da diretoria do departamento de futebol anterior. É isso que eu vejo do Elkson. Ele não teve respaldo, assim como tantos outros jogadores formados no Grêmio, assim como tantos outros jogadores que passaram com a camisa do Grêmio, que estiveram nesta temporada de 2022. Portanto, Elkson seria, para essa direção e algumas pessoas internas, a maior decepção. Sabe por quê? Porque eles consideram Elkson um jogador muito maior do que o Hulk. O Hulk, pois é, eu escutei isso, que o Hulk fez na China, o Elkson fez muito mais. Ele é o maior jogador chinês, esquecendo que o Hulk foi o grande Hulk, o cara que jogou Copa do Mundo, jogou em Portugal, jogou na China, seleção brasileira, e o cara considerado maior que o Hulk. Essa foi forte quando eu escutei. Mas, por isso, ele, dentro do Grêmio, ele é considerado uma decepção de contratação, uma aposta que o Grêmio trouxe e não deu certo. Mas aqui está a minha ressalva, justamente pela desorganização, pelo clube do jeito que estava, pelos dirigentes que estavam atuando. Por isso, o Elkson não conseguiu render o esperado. Se vocês gostaram dessa análise, dessa forma do que a gente está trazendo, essas informações e notícias sobre o Grêmio Futebol Porto-Alegrense e agora, mais precisamente, sobre o Elkson, porque a gente precisa explicar para o torcedor o que aconteceu dentro dos bastidores do Grêmio. Dá um like aí, se inscreve no canal, compartilha o link com vários amigos, vem fazer parte aqui com a gente. No canal Aqui é Grêmio, com muita informação, notícia a respeito do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Conto com o apoio de todos vocês. Vem junto comigo. Aqui é Grêmio.